Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa reunião. Nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pelo que o Senhor já ministrou nas nossas vidas nessa noite, pelo que o Senhor já fez sobre nós. Nosso desejo, Jesus, é que o Senhor venha e que o seu Espírito testifique a verdade da sua palavra nos nossos corações. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos, Deus, atentos àquilo que o Senhor deseja falar hoje, Deus, para nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos começar abrindo a Bíblia em Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 47. Lucas 6, a partir do 47. Esse não vai ser o nosso texto base, mas eu quero começar aqui dessas palavras de Jesus. Lucas capítulo 6 está registrando o famoso texto que nós temos em Mateus, a partir do capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Então aqui em Lucas 6, nós temos esse mesmo episódio, e temos Jesus fazendo uma declaração muito famosa aqui em Lucas 6. Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É um texto muito famoso, e fica óbvio aqui a clara diferença entre dois tipos de indivíduos. Essa geralmente é a aplicação desse texto. Você tem o indivíduo que não só ouve, mas é praticante da palavra de Deus, e o indivíduo que ouve a palavra, mas não é praticante dela. Em Tiago, se você for e caminhar lá ao livro de Tiago, você vai encontrar lá um versículo dizendo para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque apenas ouvintes enganam a si mesmos. Então aqui o texto está deixando muito clara essa diferença, né, do indivíduo que ouve, do indivíduo que não ouve, do indivíduo que ouve e não pratica, do indivíduo que ouve e põe em prática. Ele deixa claro o fim desse indivíduo, mas eu quero que você perceba comigo, que independente do indivíduo, independente se é alguém que ouviu ali e colocou em prática ou não, a pessoa ouviu e não colocou em prática, independente disso, você vai entender que na figura que Jesus está usando das duas casas construídas, que o rio, né, a enchente se arrojou, ou seja, foi contra as duas casas, fazendo aqui uma figura, né, de um momento de calamidade. Então, além dele estar mostrando que você tem dois indivíduos, o que acontece com cada um desses dois indivíduos, você tem um outro elemento que é o seguinte: não interessa quem é você, quem sou eu, não interessa quem nós somos, em algum momento da jornada, nós vamos ter calamidades, nós vamos passar por calamidades. Isso é independente do fato de sermos ouvintes e praticantes da palavra, e sermos ouvintes ou não praticantes da palavra. Independente disso, para todos, em algum momento, calamidades vão se arrojar contra nós. Calamidades vão vir contra nós. É óbvio que quem ouve e pratica a palavra está seguro em meio às calamidades. E quem ouve e não pratica, não tem essa segurança. Mas é a respeito justamente desse tipo de situação, desse tipo de momento que a gente pode passar na vida, desse tipo de calamidades que nós estamos sujeitos a viver, que eu queria que fosse o nosso foco hoje. Todos nós vamos viver tempos de amargura.
Isso vai acontecer com qualquer um de nós e a qualquer momento. Os tempos de amargura virão sobre nós. E eu acredito que nós precisamos estar firmes como praticantes do Evangelho, mas também nessa nossa prática do Evangelho, atentos a alguns elementos que podem ser diferenciais quando esse tempo de amargura, de aflição, de dificuldade vier sobre nós. Amém? Está comigo? Me entendeu? Não, ninguém entendeu nada. Vocês entenderam? Amém. Aí, vamos lá. Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Ruth, capítulo 1. Deixa aberto aí a partir do verso 16. Mas primeiro, vamos para um resumo dessa história. Essa história, a história de Ruth, a história que está no livro de Ruth, vai ser aqui o pano de fundo para aquilo que nós vamos trabalhar, para aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Houve um tempo sobre o povo de Deus que não haviam reis que estavam à frente, ou que lideravam o povo de Deus. Então, existiam juízes, pessoas que estavam ali julgando as causas do povo, e é nesse período, no tempo dos juízes, que uma família que estava em Belém, uma família que era do povo de Deus, estava em Belém, moravam em Belém, diante de uma fome, diante de uma dificuldade, eles foram para uma outra terra, para uma terra de um povo que não era, né, do povo de Deus, para a terra de Moabe. É a família de um homem chamado Elimeleque. Vai começar assim o livro de Ruth. A família desse homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi. Elimeleque, para a gente guardar aqui, significa meu Deus é rei. Esse é o significado do nome de Elimeleque. E Noemi significa agradável, encantadora. Esse é o significado do nome dela. O casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Se estiver precisando de nome para os seus filhos, não põe esses não, porque Malom significa fraco, doentio, e Quilion significa fraqueza e tristeza. Esses são os significados desses nomes. Essa família foi para aquela região e lá se estabeleceram. Passa um tempo, os rapazes se casam. E é aí que Ruth entra na história, porque um dos rapazes se casa com Ruth, o outro se casa com uma mulher chamada Orfa. Então você tem agora ali uma família estabelecida, né, essa parentela ali naquele lugar. Elimeleque morre, Noemi fica viúva, mas o texto vai dizer que passa um tempo, Malom e Quilion também morrem. Então agora você tem 3 viúvas. Noemi, uma mulher mais velha, né, uma senhora já e viúva, e Noemi e Orfa, viúvas dos filhos de Ruth e Orfa, né, as viúvas dos filhos de Noemi. E a partir desse momento, a situação para essas mulheres fica complicada. Se você parar para pensar, principalmente naquela época onde a figura feminina não era tão proeminente, ou seja, essas mulheres sozinhas, viúvas, elas não tinham então suporte. Então a vida passa a ficar mais complicada para essas mulheres, para essas 3 mulheres. Tanto que Noemi, diante da morte dos filhos, libera as noras. Fala, vocês podem ir embora, vocês estão livres da lei de casamento. Vocês podem ir, podem voltar para a casa de vocês, podem voltar para a cultura de vocês, para a família, né? E por mais que inicialmente as duas apresentam esse desejo, só Ruth permanece com Noemi. Apenas Ruth fica com ela, órfã, decide voltar, usando ali o seu direito que era legítimo, ela decide voltar para a sua terra, para a sua família. E no verso 16 do capítulo 1, nós vamos ler uma declaração forte, feita de Ruth a Noemi, uma declaração, provavelmente você já viu isso aqui em algum convite de casamento, né, convite para casamento, mas a declaração foi feita de uma nora para uma sogra, né? Aleluia, amém? Você pensa uma nora, dizer isso para uma sogra, assim, todas as noras, né? Dizer isso aqui para sogras. Essa declaração foi feita por Ruth. A partir do verso 16, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o vigor, se outra coisa que não a morte me separe
de ti. Essa é a declaração forte de Ruth para Noemi. As duas retornam a Belém, depois que Noemi ouve, né, que o Senhor havia mais uma vez abençoado aquele lugar, elas retornam para lá. Ruth começa a ir a uma fazenda, a trabalhar para alimentar tanto ela quanto a Noemi, e ela trabalha nas fazendas lá de um homem chamado Boaz. Você vai conhecer a história. Boaz acaba no final do livro, né, ali a história se desenrola com Boaz se casando com Ruth. Eles têm um filho, esse filho é Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, do qual vem o Cristo. Amém? Olha só como essa história vai sendo construída e o quanto o plano de Deus foi perfeito e grande sobre a vida dessas mulheres. Eu queria que a gente fosse agora, aí ainda no capítulo 1, para o verso 19. Nós vamos ler agora o exato momento que elas estão chegando de volta a Belém. Ruth capítulo 1, verso 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Verso 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então houve certo alvoroço com o retorno das duas, e até a viagem para essas mulheres foi complicada, porque a distância das localidades ali girava em torno de 130 quilômetros. Então elas fizeram todo esse percurso a pé, até chegarem em Belém. E frente a tudo o que aconteceu, o nome Noemi já não tinha mais significado real quanto à realidade daquela mulher. Noemi, como a gente leu lá atrás, é agradável, uma pessoa agradável. Então isso já não era a realidade da vida dela naquele momento. Então ela vai dizer: não me chamem Noemi, mas Mara, porque agora eu estou em um período de amargura. É assim que aconteceu. Eu saí daqui, eu tinha marido, filhos, e eu estou voltando agora sem nada, de mãos vazias. Então o meu nome agora é Mara. E é justamente essa concepção que a gente nós precisamos ter. Em algum momento a vida nos vai ser amarga. Isso não é um discurso derrotista, isso não é uma ideia de derrota, né, ou uma ideia malvada. Isso é uma percepção madura da vida, de quem entende a vida. E se nós todos aqui temos essa condição de olhar para a vida e entender, vão existir momentos graciosos, maravilhosos, exuberantes, mas alguns dias a coisa vai ficar complicada e a vida vai se tornar amarga. E você consegue se lembrar de momentos onde sua vida foi amarga e foi complicada? Então o Evangelho não é uma promessa, não é a promessa de que nós vamos viver um mar de rosas após aceitarmos Jesus e que não teremos mais problemas. O Evangelho nunca foi uma promessa dessa. No mundo tereis aflições. Então vão existir aflições. Mas existe também uma outra verdade: eu, até o fim dos séculos, não deixarei vocês sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Isso também é verdade. Então, em meio ao período de amargura, em meio aos períodos complicados, Deus se faz presente. Então a vida é essa mistura. Inclusive, tem uma canção, eu acho muito bonita essa canção, é de um cantor cristão, João Alexandre, que toca MPB, e ele tem uma canção, depois se você quiser olhar lá, chama Tapeceiro. E ela vai dizer assim: a minha vida é uma obra de tapeçaria, ela é tecida de cores alegres e vivas,
que fazem contraste com cores tristes, com cores nubladas e tristes. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. É como se Cristo fosse aquele que estivesse tecendo as nossas vidas. E no fim, por mais que a gente não consegue, às vezes, compreender alguma coisa, a junção de todas aquelas cores, algumas alegres, outras nubladas e tristes, mas a junção de tudo aquilo, forma uma exuberante obra de arte, que é a minha vida, que é a sua vida. Amém? Então nós não estamos sozinhos. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as coisas ruins. Então talvez você está me ouvindo justamente no período de cores muito alegres e felizes. Então você vai dizer, essa palavra não me serve. Serve porque a vida em algum momento trará sobre nós amarguras. E quando ela trouxer, é ideal que você abra o seu coração, ou abra a sua mente e tire de lá lembranças daquilo que o Senhor deposita sobre nós. Então, estou vivendo os melhores dias da minha vida, glória a Deus. Guarde então isso como tesouros verdadeiros, para que nos dias maus você se lembre. Ou talvez você está vivendo dias complicados, dias de amargura. Então, que o Espírito de Deus possa ministrar sobre você algumas verdades. Amém? Vamos lá, a primeira delas. Pastor Luciano Subirá tem uma frase que eu quero usá-la como primeiro ponto aqui dessa mensagem, que é a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar em tempos de amargura, ou na consciência de que eles virão futuramente. Deus não improvisa a provisão. Deus não faz um improviso diante das nossas necessidades. Então, diante de algo que acontece conosco, Deus não vai olhar e dizer, e agora? O que eu posso fazer para tentar cobrir esse buraco, para tentar ajudar, para tentar dar uma mãozinha para esse meu filho? Ou seja, Deus não trabalha improvisando a provisão dele. Antes das nossas necessidades, antes de que algo nos falte, Ele já tem o que fazer, como fazer, para nós, por nós ou em nós. Amém? Isso é um comportamento, é uma característica que a gente vê da ação de Deus em toda a palavra. Deus, em nenhum momento na Escritura, Deus improvisou algo. Deus fez algo por improviso, para que fosse ali, como Ele não sabia o que fazer, então Ele bolou alguma coisa ali rápida para ajudar as pessoas. Não, você não vai ver isso. Sempre você vai perceber que as ações de Deus, elas não são improvisadas quanto à provisão para o homem. Por exemplo, Jesus já havia ressuscitado, já estava ali agora comissionando aqueles discípulos em Atos, no capítulo 1, ele poderia simplesmente ter dito àqueles homens, saiam pregando o evangelho, vão pregar, e se vocês tiverem algum problema, ore a Deus, que Deus vai fazer alguma coisa para limpar a barra de vocês. Se tiver algum problema, alguma situação, fome, se estiverem sendo perseguidos, nas prisões, se isso acontecer, orem, e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Não, essa não foi a ideia que Jesus colocou para aqueles homens, mas ele disse, não saiam daqui, vocês não vão a lugar, não é ideal que vocês saiam agora daqui, até do alto serem revestidos. E ele estava falando do Espírito Santo sobre aqueles homens, ou seja, quando eles saíram para cumprir a missão do Evangelho, e estavam agora expostos a todos os perigos, eles já estavam capacitados para suportar quaisquer um dos perigos que viriam. É por isso que aqueles homens suportavam o que suportavam. É por isso que eles tinham condição de viver aquelas coisas. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Não era falta de autoridade, porque se você volta lá em Mateus capítulo 10, ainda não tinha o Espírito Santo. Você vai ler lá que o Senhor derramou sobre aqueles homens autoridade para expulsar demônios, curar doenças. Então o problema não era autoridade sobre eles já tinham isso. Já tinham saído de cidade em cidade e pregando lá quando Jesus envia os 70. Então eles já tinham essa autoridade, o problema não era esse. Mas antes que eles fossem para uma das maiores missões, antes que eles fossem anunciar o Evangelho
e chegar até onde o evangelho chegou, antes deles saírem, para enfrentar o que tinham para enfrentar, a provisão necessária para eles foi dada. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Então Deus não vai improvisar em momento nenhum algo sobre nós. No jardim do Éden, depois que Eva lá come a fruta, Adão participa disso, o homem peca. Deus não improvisou ali algo. Como é que eu vou limpar a barra do homem agora? O que eu vou fazer agora? Não. Logo depois ali, você tem a figura de Deus lá no jardim, conversando com o homem, conversando com a mulher, e ele vai até se dirigir ali ao diabo, ele vai dizer: o fruto dessa mulher pisará na tua cabeça. Ou seja, já há provisão, já tem algo. Deus não tirou, então o que eu vou fazer agora? Vou criar um filho aqui, então, para tentar cobrir a barra do homem. Não. Façamos o homem à nossa imagem. O filho já existia. O verbo é antes de todas as coisas. Deus já tinha algo. Ele já tinha preparado algo. Então Deus não vai improvisar nunca sobre nós a provisão dele. Você crê nisso? Amém? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, vai dizer: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Essa palavra no grego, tentação, é peirasmos, que tem também um significado de adversidade, aflição. Ou seja, nunca sobreveio a você uma aflição que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Deus não vai permitir aflições ou amarguras na vida, além do que nós podemos suportar. Antes do tempo de amargura, Ele já proveu algo sobre nós. Eu quero que você entenda isso. Noemi não estava blasfemando contra Deus quando ela volta para Belém. Ela estava retratando o que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Ela estava expondo o seu coração profundamente amargurado naquele momento. Mas tem uma coisa que talvez a visão amargurada dela não permitiu que ela percebesse. Ela disse: de mãos cheias, se você volta lá no texto, de Ruth 1, 16, Ruth 1, 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Essa é a frase dela. Eu saí daqui, eu tinha um monte de coisas, eu tinha o marido, eu tinha os filhos, a gente tinha condições, agora eu estou voltando sem nada. A alma amargurada dela não percebeu algo. Ela não estava voltando sem nada, ela estava voltando com Ruth. Então, em toda a amargura de Noemi, Ruth era a provisão de Deus sobre aquela mulher. Para o tempo de amargura dela, a resposta de Deus, o agir de Deus, foi Ruth. Ela trabalhou para alimentar aquela mulher, ela foi suporte para aquela mulher. Então, se você olhar para as tragédias da sua vida, para as amarguras da sua vida, você vai encontrar, se você fizer esse exercício agora, de pensar e de voltar, depois com calma, analisar os momentos, que talvez, situações que a gente pensa assim, não tem como eu sair dessa. Mas você saiu, você está aqui. Se você se lembrar, você vai perceber as coisas, as provisões que Deus foi colocando. Pessoas que apareceram, palavras que foram dadas, coisas que foram feitas por você. Você vai perceber Deus agindo, às vezes em detalhes pequenos, ou às vezes agindo de forma que a nossa alma profundamente amargurada não perceba. Mas entenda isso, Deus ele não vai improvisar provisão sobre a sua vida. Antes que algo aconteça, o Senhor já tem como ajudá-lo. E em meio às suas dificuldades, Ele coloca Ruth sobre você, Ruth à sua disposição. Você crê nisso, irmão? Amém? Em segundo lugar, nós não podemos sofrer de um problema que também é comum a nós, homens falhos, que é uma certa amnésia, quando a gente está passando por uma dificuldade. Parece que no momento da dificuldade, vem junto uma certa amnésia. Como assim? O segundo ponto é, lembre-se do que Deus fez no passado. Lembre-se do que Deus já fez
por você. Esse é o segundo ponto. Mas uma alma amargurada, e essa é a nossa tendência, faz com que a gente não se lembre das coisas que Deus fez. Em meio à amargura, a gente parece sofrer de amnésia e não lembrar das coisas e dos livramentos e de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Então é muito comum isso. Então, em meio às dificuldades, olhe para trás e comece a se lembrar daquele Deus que fez aquelas coisas. Você vai se lembrar de uma história, de um ponto muito famoso do povo de Deus, em Números, capítulo 13, quando aqueles 12 espias vão à terra, eles vão olhar a terra, eles chegam lá, a terra é como Deus havia prometido, uma terra maravilhosa, só que ela tinha gigantes. 10 daqueles homens não enxergam condição de entrar, não tem como, tem gigantes na terra, não dá para a gente vencer, não dá, a terra é muito boa, mas não tem como nós entrarmos. Só Josué e Caleb enxergaram ou tiveram a perspectiva de outra forma, mas para pensar comigo. Aqueles homens, aqueles 10, não se lembraram ou sofreram dessa amnésia da amargura, vamos chamar assim. É a amnésia da amargura, em meio à amargura a gente tem uma amnésia. Porque eles podiam ter pensado, peraí, realmente a terra é muito boa, como o Senhor prometeu. De fato existem gigantes. Não é para a gente tentar esconder o gigante, ele é real, eles estão lá, os gigantes. Mas espera aí, Deus enviou Moisés para a terra, quando nós estávamos clamando por liberdade. Deus enviou as pragas para nos tirar da mão do faraó. Quando estávamos no deserto, Deus abriu o mar, tínhamos fome, o pão está à nossa disposição, queríamos outra coisa, Deus enviou carne para nós, tínhamos sede, Ele colocou a água, as nuvens de fogo, a nuvem de dia, os milagres intensos. Por que agora, depois de ter feito tudo na jornada, agora Ele não vai fazer algo? Podem vir gigantes. Essa deveria ser a perspectiva daqueles homens. Mas a alma amargurada sofre de amnésia. A gente não consegue lembrar, olhar atrás e lembrar das coisas que Deus já fez. Falta-nos fé diante da situação. Então talvez você está diante de uma situação. Lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se daquilo que Ele já realizou por você. Em Lamentações 3, verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Verso 20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 21, a história muda. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu também quero me lembrar do que me dá esperança. E o que me dá esperança? O que Ele já fez. Toda porta que Ele já abriu. Toda porta que Ele já fechou. Amém? Você consegue olhar para trás também. E não só lembrar das portas que Deus abriu. Mas hoje você consegue lembrar das portas que Deus também fechou. E falar, graças a Deus Ele fechou essa porta. Se tivesse entrado lá tinha dado ruim. Graças a Deus, eu queria muito, mas Deus fechou. Amém, Ele já fez. Então por que Ele não vai fazer agora? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Amém? O verso continua, o texto de Lamentações continua, verso 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou em outra versão, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todas as manhãs, nós temos o depósito de misericórdia do Senhor à nossa disposição, renovado. Todas as manhãs. A gente pode clamar por misericórdia em meio à amargura. Amém? Em terceiro lugar, outra coisa, que também é fruto de uma alma amargurada. A gente começa a perder uma certa certeza de que talvez Deus não esteja me ouvindo, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. As pessoas não estão me percebendo, os líderes não estão me percebendo, os amigos não estão me percebendo, tem alguma coisa que está errada. É como aqueles discípulos que estavam no barco, a tempestade estava realmente forte, e eles vão gritar, mestre, não te importa que pereçamos, ou seja, o Senhor não está se importando com a nossa condição. E às vezes nós estamos nessa situação. Mais uma vez volta a amnésia. Porque se você volta nesse texto, está em Marcos capítulo 4.
Jesus, antes de entrar no barco com eles, disse: vamos para o outro lado? Bora. Eles entraram no barco. Irmãos, Jesus que disse: vamos para o outro lado. Então pode chover, o barco pode virar, pode cair um meteoro em cima do barco, eles vão chegar do outro lado. Por quê? Porque Jesus disse. É simples assim. Mas em meio à amargura, à dificuldade, nós pensamos: talvez não, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está me ouvindo? E às vezes a gente tem essa sensação: ninguém está vendo minha dor, nem Deus. Eu oro, não sinto nada, as coisas não estão acontecendo, as pessoas não estão me dando uma atenção. A gente sente isso, todos nós sentimos isso. Mas em Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 7, lá vai dizer o seguinte: no momento, capítulo 3 de Êxodo, o Senhor está comissionando Moisés, dizendo: você vai lá libertar aquele povo no Egito. Êxodo 3, 7. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. E eu sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Eu ouvi, eu sei e eu estou agindo. O Senhor viu, ouviu e sabe da sua aflição. E eu tenho certeza que Ele está agindo. Às vezes, Ele não está agindo do jeito que eu espero, mas Ele está agindo. Amém? Às vezes Ele não está agindo da forma como a gente queria que Ele agisse, mas Ele está fazendo algo. Ele sabe, Ele ouve, Ele vê todas as coisas. Na caminhada ali dos evangelhos, você lê a história de Jairo, em Marcos capítulo 5. Jairo chega: Jesus, minha filha está doente, vamos lá comigo. Jesus: vamos. A caminhada é um pouco complicada, pessoas estão parando Jesus, tem a história ainda no meio da mulher do fluxo de sangue. Alguém chega para Jairo e fala: Jairo, morreu a menina, não importune mais o mestre. Depois dessa, era para Jairo ter: poxa, clamei aqui ao homem que poderia resolver, parece que ele não se importa. Mas a fala de Jesus para Jairo é muito importante. Lá em Marcos 5,36, Jairo, crê somente. Eu disse que eu estou indo lá, crê somente. Às vezes não é do nosso jeito. Jairo talvez deve pensar: vou chamar Jesus, e deve ter pensado: Jesus vai montar num cavalo, irmão, e nós vamos vir do 12. Talvez essa era a ideia de Jairo. Jesus vai voar, entendeu? Vai vir aqui, vai sumir e aparecer dentro da minha casa. Ele tem poder para isso. Não, Jesus foi andando. Uma mulher parou ele. A coisa não foi como Jairo queria, mas no final, foi como Cristo deveria ter feito. Ele ouve, Ele sabe, Ele vê, Ele entende. Crê somente. Mas essa parte parece ser tão complicada, mas é a mais importante. Crer somente nas palavras do nosso Deus. Amém? Em quarto lugar, nós precisamos, em meio ao tempo de amargura, clamar e agir em sabedoria. E de onde nós vamos tirar sabedoria para agir em meio a situações? Da palavra, de um relacionamento com o Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem, que homem? O homem sem fé. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não tem sabedoria? Peça a Deus. Existem momentos que nós vamos precisar agir com sabedoria. Isso aconteceu com Noemi e Ruth. Noemi, uma mulher mais velha, viu, óbvio, e percebeu ali a oportunidade que Ruth tinha com Boaz.
E se você ler o livro, ela vai começar a dizer a Ruth o que fazer, agindo em sabedoria, em meio à amargura, agindo de forma sábia, em meio a uma situação complicada. E às vezes a gente precisa pensar nessa sinergia, porque nós podemos ficar clamando para Deus fazer algo, mas existem coisas que só nós podemos fazer. Você pode clamar para Deus te dar um emprego, mas quem vai na entrevista, bonito, é você. Não é verdade? Tem uma história que me contaram há um tempo, que era, eu não sei, eu vou contar como simples história, mas eu não sei se isso é verdade, mas serve para a gente refletir, de que um pregador foi a uma igreja simples, e lá um homem procurou ele e disse: ore por mim, pastor, porque eu quero ser médico. E esse homem, o pastor, claro, vamos orar, Senhor, abençoa esse homem, usa a vida desse homem, amém, aleluia, beleza. Passaram-se alguns anos, volta lá o pastor, volta o pregador, encontra o homem de novo, fala: e aí, varão, já está estudando, né, já está pelo menos cursando medicina, como é que está a coisa? Não, pastor, ora por mim, ainda não consegui realizar meu sonho, eu tenho esse sonho no meu coração. E o irmão orou, me perguntou assim: vem cá, como é que estão os estudos? Fala: eu tenho fundamental incompleto. Ajuda Jesus te ajudar, meu irmão, não é? Entende? Deus não vai baixar, filho, e te dar um diploma, entende? Então, é uma sinergia em alguns momentos. Tem coisas que somos nós que temos que fazer, e fazer agindo em sabedoria. E de onde virá essa sabedoria? Do Senhor, a fonte da sabedoria. A Escritura vai dizer que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Então deixa eu revisar aqui com você, antes da gente falar do último ponto. Em primeiro lugar, nos momentos de amargura, lembre-se, Deus não vai improvisar na sua vida nenhuma provisão. Não sofra da amnésia da amargura. Lembre-se do que Deus fez no passado. É o mesmo Deus que está agindo agora. Em terceiro lugar, tenha certeza que Deus está vendo, te ouvindo e que Ele sabe o que está acontecendo. Em quarto lugar, haja com sabedoria. Em quinto lugar, antes disso, você já pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Antes de nós encerrarmos. Em quinto lugar, independente do tempo que você está vivendo, se é um tempo de alegria ou se é um tempo de amargura, em quinto lugar, em todo o tempo, nós temos uma responsabilidade de erguermos um altar de adoração ao nome de Jesus, em todo o tempo. E eu sei, queridos, que nos dias bons, isso é muito fácil, porque nos dias bons a gente crê em tudo. É muito legal dias bons, porque se eu falar que eu vou pular desse palco aqui, vou sair voando até aquela porta, é capaz de você acreditar. Nos dias bons, isso não vai acontecer. Mas nos dias maus, a gente duvida até da sombra da gente. É difícil, mas nos dias bons ou maus, nós temos essa responsabilidade: adorar a Deus. Lembre-se de Jó, e essa parte da história de Jó é que gera o maior impacto sobre mim quando eu estou lendo a história de Jó. Bem no início, quando ele perde tudo, quando os filhos morrem, os 10 filhos, que eu acho que foi o pior sobre a vida daquele homem, naquele momento. Os bens foram embora, tudo que ele tinha, mas os 10 filhos morreram no mesmo dia e na mesma hora. Então a amargura veio sobre aquele homem toda de uma vez. Ele se prostra e adora ao Senhor, em meio à maior amargura da vida dele até aquele momento. Ele adora a Deus. José, qual é o versículo que você encontra em Gênesis, na história de José, daquele menino blasfemando contra Deus? Em meio a toda aquela amargura, José se manteve fiel. Em meio à dificuldade e à amargura,
Você vai se lembrar de Paulo e Silas. O texto vai dizer em Atos que depois de serem severamente açoitados, fazendo a obra de Deus, depois de libertarem uma menina da escravidão do diabo, foram severamente açoitados. À meia-noite, presos, cantavam louvores a Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade, nos dias bons e também nos dias maus. Então talvez você está vivendo os dias bons, então vai ser muito fácil para você erguer as suas mãos e adorar o Senhor. Mas talvez você está vivendo os dias de amargura, e isso não vai ser tão simples assim. Mas eu quero convidar você a, mesmo em meio à amargura, mesmo em meio àquilo que você acha injusto, erguer suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero adorar o teu nome, porque nos dias bons ou maus, diante de portas abertas ou na insistência delas fechadas, tu és Deus. Independente de quaisquer situações, tu és Deus. E eu adoro, e nós te adoramos, e erguemos um altar de adoração ao seu nome, que é tudo o que temos. Você consegue liberar essas palavras de adoração agora ao Senhor? Você consegue adorar ao Senhor agora, independente de como esteja o seu coração? Erguer a sua voz e agradecer ao Eterno por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda fará. Você pode abrir os seus lábios e louvar a Deus, dar louvores a Ele, engrandecer o nome dEle, ainda que o dia seja mau, ainda que você não tenha respostas, ainda que nada mude, você consegue abrir os seus lábios e dizer e agradecer e honrar ao Senhor. Ele é digno, independente de como estamos, Ele é digno de ser adorado. E que Ele encontre em nossos lábios louvores todos os dias. Todos os dias. Nós te adoramos, Senhor, aleluia.